Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí primeiro do jogo aberto para falar sim dessa grande vitória do Verdão para cima do Botafogo. E para fechar o vídeo, a gente traz aí um corte também do Redação Sport TV, repercutindo muito essa vitória do Verdão para cima do Botafogo. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vai nessa, que bom é tomar 3-1 pro Flamengo, né? O bom é vencer. E o Palmeiras, que cumpriu muito bem o seu papel na Libertadores, goleou fora de casa, praticamente classificado, foi com o time principal ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, preocupado com a LDU, com a altitude, venceu por 1-0, gol do Felipe Anderson. Já já a gente comenta. Em jogo, uma das maiores rivalidades do país na atualidade. Mas se nas últimas temporadas Botafogo e Palmeiras travaram uma briga quase particular pelo título brasileiro, neste ano, o objetivo até aqui tem sido não perder de vista os líderes. A situação de cada equipe na Libertadores interferiu na escalação. David Ancelotti mandou a campo um time misto, enquanto Abel Ferreira colocou o que tinha de melhor. Na primeira chance da partida, Vitor Roque girou e bateu para fora. Na resposta alvinegra, Joaquim Correia saiu cara a cara com o Everton, que salvou os visitantes. Matheus Ponte jogou para fora outra grande oportunidade, até que aos 45 minutos, em rápido contra-ataque, Felipe Anderson passou por Barbosa e finalizou na saída de John para abrir o placar. O Palmeiras envolve a defesa do Botafogo, Felipe Anderson. Sabíamos que nós íamos jogar na casa de um adversário, depois de, como você mesmo frisou, de viagem longa, de tensão mental, física. E hoje nós tínhamos que ler o jogo, entender que era um adversário que ia tentar impor o jogo a todo tempo. Tivemos duas ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade. Tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. No segundo tempo, Ancelotti promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Savarino. O camisa 10 foi quem mais levou perigo em 2 arremates de fora da área. O segundo já aos 50 minutos. Joaquim Correia pediu pênalti nesse lance após chegada de Giai. E já no último minuto, Alan rolou para o meio, mas Luigi não alcançou. No fim das contas, não fez falta, mas 3 pontos na conta do Alviverde. Com a vitória, o Palmeiras assume, mesmo que provisoriamente, a 2ª posição no Campeonato Brasileiro. E fica a 4 pontos do líder Flamengo, ainda com um jogo a menos. Nós, estes anos todos, nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não, não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho. Perguntado sobre a proposta de renovação feita pelo Palmeiras, Abel Ferreira deixou o futuro em aberto. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Bom, vamos ao jogo. Um ótimo resultado para o Palmeiras, que hoje vai dar aquela secadinha no Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol, porque chegou à vice-liderança com esses 3 pontos. O Botafogo jogava melhor quando tomou o gol e o Palmeiras conseguiu, inclusive, se fechar defensivamente para segurar o resultado até o final. E comemora, porque já praticamente classificado na Libertadores e no Brasileirão cumpriu a sua parte, Edu. Comemora bastante, Renato, porque foi um jogo realmente o Botafogo melhor do que o Palmeiras. Teve essa chance clara aí que o Everton, né, fez a diferença, né, porque é a mesma coisa quando o Felipe Anderson teve a chance na cara do gol, ele foi eficaz e fez o gol. E nessa chance aí do Botafogo, o Everton fechou muito bem, pegou muito bem essa bola. E aí a gente vê que é um time que é reativo, o Palmeiras. Um time que marca, espera o time jogar para tentar sair no contra-ataque. E foi assim no segundo tempo também. Então eu vejo que é um time que é consistente defensivamente, passa pouco susto, mas quando também
você tem a posse de bola, você também tem que criar um pouco mais, Renato. A gente entende pelas características dos jogadores, pelos que estão jogando cansado do último jogo, mas o Palmeiras poderia muito bem jogar um pouco melhor, principalmente do meio para frente. Mas foi um resultado importantíssimo. Teve essa chance aí com o Vitor Roque aí, só dá aquela tiradinha, Vitor Roque. Ia fazer mais um gol, mas o importante realmente foi essa vitória, porque já está essa rivalidade crescendo há vários anos e você vencer aí dentro do Engenhão, no tapetinho, vai ser muito difícil e importantíssimo para a sequência do campeonato. Cicinho e Vitor Roque, que deu passe para o gol, inclusive do Felipe Anderson, assistência, e um Palmeiras que foi efetivo, e era o que precisava. Renata, um jogo muito difícil, né? E falando do Vitor Roque, é merecedor, porque é um menino que batalha, né? Às vezes a gente fala que a gente critica, mas para que o jogador, né, ele tenha esse desejo de melhora. Então, é fruto do trabalho. Então, quando a pessoa se dedica, é bacana de ver assim, dando a volta por cima. Merecia até ter feito gol se tivesse um pouco mais de tranquilidade, mas é um jogador de muita força. Às vezes, na hora da finalização ali, acaba excedendo um pouco. Mas o Palmeiras é esse time que o Abel está tentando redescobrir, reinventar, sem as grandes peças que acabou perdendo. Então, é por isso que a gente sempre fala, o torcedor palmeirense precisa ter paciência, porque tem o melhor treinador do momento que está na direção da sua equipe e que sabe o que faz, aquilo que tem em mãos. Um jogador como o Felipe Anderson, que não vinha sendo aproveitado, né? Estava no banco de reserva, pouquíssimo, né, entrando e correspondendo, e quando acaba usando num jogo tão difícil, corresponde ao jogador decisivo. Então isso é Abel, isso é Palmeiras, vai lutar até o final pelo título. Nada nem ninguém fala melhor ou pior, depende do ângulo, de arbitragem do que Ronaldo Giovanelli. Aliás, nesse jogo tem uma reclamação do Botafogo de um pênalti não marcado, e eu quero a sua opinião, Rona. A minha opinião é que é um jogo parelho, né? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, no caso aí, as duas equipes, elas se equivalem na força, no seu treinador também, na pegada das duas equipes. São duas equipes que estão aí almejando pelo menos um campeonato internacional, alguma coisa assim nesse ano ainda, para poder conquistar. Mas foi interessante o Abel ter mantido esse teste, o que ainda parece um teste. Eu acho que ele vai fazer isso mais vezes, hein, velho? Porque, assim, jogo pesado. Assim, Botafogo com um time reserva, tá muito mexido e o próximo jogo do Palmeiras, o Palmeiras encaminhou muito a classificação, né? Então, muito provavelmente ele vai mexer bastante nesse time contra o Universitário em casa. O Botafogo, do meio para trás, não mexeu tanto assim, né? Um time relativamente parecido com o time da LDU. O John, o Barbosa, o Alex Telles e o Marlon Freitas são os 4 que foram mantidos, os 4 titulares, né, de um jogo para o outro. Até porque a defesa está com muito problema de opção, né? O Cuiabano está fora na esquerda machucado, o Caio está fora na zaga, o David Ricardo fora na zaga. Então jogou o Marçal, que é canhoto, pela direita da defesa. Mas aí vem a questão do setor ofensivo do Botafogo, que já é uma questão no time titular. O Botafogo não conseguiu firmar esse setor ofensivo titular. O quarteto ofensivo titular do Botafogo é Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Quase todos esses jogadores hoje são contestados pela torcida. O Montoro é o que vive o melhor momento, mas é um jogador que fisicamente, às vezes, ele perde muitos duelos. Aconteceu isso contra a LDU e contra o Cruzeiro, por exemplo, em 2 jogos recentes. E do quarteto de frente de ontem do Botafogo, quase todo mundo foi vaiado. O Matheus Martins menos. Mas o Santi foi vaiado quando saiu, o Natan foi vaiado quando saiu, o Natan Fernandes, que jogou improvisado como 9 ali, que não é a posição dele, e o Correia, que não saiu, jogou os 90 minutos, foi muito vaiado na reta final do jogo, quando pegou na bola ali, e concordo com o Coutinho. O Santi foi o principal jogador do primeiro tempo. No primeiro tempo que não foi maravilhoso, mas o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Foi. E aí ele tem uma questão de confiança psicológica ali, o Santi. No início do segundo tempo ele começa a errar, ele erra um domínio que a bola sai direto pela lateral, depois ele erra um passe e ele fica batendo na própria cabeça, ele sente. E aí ele logo saiu, e aí foi vaiado, ele saiu com 13 minutos. Eu nem tiraria, não. Quando o David Ancelotti tirou o Alan e o Santi, eles eram talvez os dois melhores jogadores do time. Eu achei que ele errou nessas substituições, mas o Santi vinha num momento psicológico baixo no jogo ali. Ele não estava bem, ele tinha cometido alguns erros no segundo tempo e sentiu. O Correia é um jogador que perdeu a chance do jogo ali, né, parecido com o lance do Felipe Anderson. E ele é um jogador que tem uma certa lentidão, ele é um jogador que normalmente irrita a torcida, apesar de ser bom de bola, né? O Correia é aquele perfil de jogador que normalmente irrita a torcida, apesar de ser um jogador talentoso. E o Natan Fernandes estava muito fora de posição, muito. Ele não conseguiu. Ele participa do pivô nessa chance do Correia, é ele que tabela com o Santi depois que o Santi rouba a bola do Piquerez. Mas fora isso... Pro Natan funcionar ali naquela função, o Botafogo tem que ter mais campo para jogar. Mais contra-ataque, né? Contra-ataque oferecido ao Botafogo.
E não era, o jogo não era isso, era o contrário. O Palmeiras, por exemplo, uma curiosidade, apesar de o Palmeiras ser muito mais forte do que a LDU, o Palmeiras marca mais baixo do que a LDU. Sim. A LDU marcou em cima o Botafogo. E aí o Natan, nesse tipo de jogo contra um time marcando mais baixo, vai ter muita dificuldade. Vai ter dificuldade, não é um jogador que saiba jogar de costas ou que entenda os espaços dentro da área para se colocar em condição de finalizar, até porque é um ponta, né? Tá começando a carreira agora também, pode desenvolver em outro sentido. Mas eu achei que o Botafogo ontem no primeiro tempo conseguia, pelo lado direito principalmente, Marlon Freitas, Matheus Ponte e o Santi Rodrigues, com triangulações, se aproximando, trocas de posição, até mexendo nos encaixes do Palmeiras, né? O Piquerez muitas vezes ficava na dúvida se deveria seguir o Santi Rodrigues para longe do setor. Conseguia entrar na defesa do Palmeiras. Mas acho que o jogo que tanto o Murilo até se machucar, sai machucado de novo aos 20 minutos. Não sei se é uma lesão de fato, mas ele sentiu. E o Gustavo Gomes, que há algum tempo eu não via fazer uma atuação tão próxima da perfeição na proteção da área. A quantidade de finalização que ele bloqueia, de cruzamento que corta, de bola que antecipa, intercepta. Escorregou no lance do Correia, levou azar, né? Escorregou no lance do E é um erro que nem foi dele ali, né? O Piquerez erra a saída de bola e aí é uma jogada que o zagueiro tem que tentar recuperar o espaço que foi perdido. Mas eu acho que um ponto forte do Palmeiras no jogo foi esse, além da própria eficiência, né? Um time que não chegou tanto assim, mas sempre que chegou foi muito perigoso. O que os campinhos mostraram ali é que não foi Palmeiras titular contra Botafogo reserva. Não. Né? O que aconteceu foi o Botafogo usar substituições para botar os titulares em campo. E o Palmeiras trocou metade do time. Fazendo a conta da Libertadores, o Abel manteve 6 titulares e o David manteve 4. Essa é a conta. Mas 5 titulares do Botafogo entraram durante o jogo. Mas não dá pra dizer que 6-4 é um time titular contra o time reserva, né? Dois jogadores a mais. Já de cara não era. E além de tudo, teve o uso das substituições. É que assim, o Botafogo usou as substituições mais para tentar mudar o jogo e o Palmeiras pôde usar as substituições mais para preservar o time, né, Vini? O Abel, ele fez 5 trocas, né, em relação ao jogo do meio de semana. E aí um detalhe interessante, você vai se lembrar, Barreto, na quinta-feira, no dia do jogo entre Palmeiras e Universitário, eu falei aqui pela manhã no Redação, olha, o Abel já disse na coletiva depois do jogo contra o Ceará que ele estuda essa possibilidade de escalar uma dupla de ataque e pela escalação do Universitário com 3 zagueiros, não se espantem se o time jogar com uma dupla de ataque logo de cara ou no decorrer da partida e parece que o Abel realmente encaixou a linha ofensiva com Vitor Roque e Flaco juntos. É bem verdade que ontem os dois tiveram outros companheiros, né, Facundo e Felipe Anderson, e não mais o Sousa o Sousa e o Maurício, que acabou entrando no segundo tempo, né? Sobre isso do ataque do Palmeiras, eu acho que faz e fez total sentido ao Abel trocar nesse momento. Vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de um time que perdeu na temporada os 2 jogadores que eram o principal argumento ofensivo do time. Richard Rios com as infiltrações, o volume que oferecia com a chegada de trás, e o Estevão, que era um cara que desequilibrava por dentro, pela direita, por mais que nessa temporada ele estivesse um nível abaixo do que ele jogou no ano passado. Estreou na Premier League pelo Chelsea, né? Estreou nesse final de semana, entrou no segundo tempo. Teve lá uma oportunidade de gol, até acho que foi o Pedro Neto que reclamou que ele devia ter passado. O Chelsea empatou em casa com o Crystal Palace. Mas assim, onde eu quero chegar? Se você tem 2 jogadores que no meio de um jogo contra o Ceará, em menos de 15 minutos, viraram uma partida para você, o jogo estava complicado dentro de casa, por que não dar sequência a esses caras no momento que você não tem outras certezas ali no sistema ofensivo? Na minha leitura, eles não têm nem funcionado enquanto dupla. Acho que o Flaco tem jogado um pouquinho atrás. Eu até fui dar uma olhadinha nisso. Na época que o Palmeiras contratou o Flaco, eu não conhecia o Flaco, fui dar uma estudada nele. E ele jogava assim com o José Sandi, atacante que quem acompanha a Libertadores há mais tempo. Na época o José Sandi tinha 39 anos e esse é novão de área ali mesmo. Se grandalhão mexe um pouco, também. Grandalhão, né, de jogo direto. Hoje até encerrou a carreira, mas era o José Sandi o centroavante do Lanús e o Flaco jogava um pouco atrás dele. Às vezes jogava com 2 pontas e o Flaco por trás. Exatamente como o Palmeiras tem jogado agora. Né, o Flaco, ele não é um meia, óbvio que ele não é um meia, mas é como se fosse um ponta de lança. O segundo atacante ele que vai encostar por trás do centroavante no ataque. Contra o Universitário funcionou muito bem. Ontem um pouco menos, né? Era um jogo de menos posse do Palmeiras. Mas na jogada do gol,
os dois se conectaram antes da finalização do Felipe Anderson. Eu achei que os jogadores de frente do Palmeiras ontem cometeram muitos erros técnicos simples de passe em tentativas de contra-ataque que acabaram não se concretizando. Achei que a defesa do Botafogo estava exposta, inclusive no 0x0, estava dando espaços. Esse foi o grande momento em que eles conseguiram se conectar ali. Não só a dupla, tá? Tô falando do Facundo também, tô falando do próprio Felipe Anderson. Esses 4 jogadores, Facundo, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco, e desses 4, o Vitor Roque teve boa atuação até. Desse, para mim, foi o que teve a melhor atuação desses 4. Mas todos eles cometeram muitos erros simples ali, de passes que se encaixassem, o Palmeiras ia sair com perigo. E o Luigi entrou mal também no segundo tempo. O Luigi não entrou bem. Ali teve lance nos acréscimos que ele podia ter feito gol, ter segurado a bola ali com o Marçal com cãibra, e ele não conseguiu fazer isso. E aí tem um mérito do Abel nesse jogo. O Coutinho, no início, falou do caminhão de gols que ele discordava. Eu acho que o Abel acerta a marcação para o segundo tempo. O Botafogo tem muita dificuldade de chegar e de levar perigo no segundo tempo. São basicamente 2 chutes de fora da área do Savarino que o Everton espalma sem grande dificuldade ali. Se ele fez um milagre no primeiro tempo no chute do Correia, foram 2 defesas, para mim, até simples nesse chute de fora da área do Savarino. O Botafogo teve muita dificuldade e o Palmeiras deu campo, né? Olha só, toma aí a bola, faz o que você quiser com isso, o Botafogo. E o Botafogo fez muito pouco, também por mérito do Palmeiras no segundo tempo. Vamos ouvir os treinadores? Claro, né? Focando no que aconteceu ontem e também na perspectiva dos jogos de volta pela Libertadores. Estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. E eu respondi e escolhi e eu fico. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Essa resposta aí, Vini, é uma pergunta sobre um assunto do qual a gente tratou na semana passada, né? O Palmeiras chegou a um acordo definitivo lá com Al Sadd do Qatar. Né? Do Qatar. E, enfim, não vai ter pagamento de multa, não vai ter processo. E o Abel ouviu uma pergunta sobre isso e aí disse que ia ler um texto, né? Que ele tinha preparado porque sabia que o assunto ia aparecer. Foi a primeira vez que eu vi o Abel fazendo isso em quase 5 anos que ele tem de Palmeiras, né? Ele disse que já sabia que essa pergunta seria feita e foi uma pergunta muito boa. Gostaria de dar o crédito aqui, espero não estar errado, acho que foi do Igor Siqueira. Foi do Igor, né? E a pergunta ela é ótima porque ela já casa os 2 assuntos. O Igor pede tanto para o Abel explicar essa questão do acordo entre Palmeiras e Al Sadd para retirada do processo na FIFA, né, do time qatari, e também já projetando uma eventual renovação, porque a gente sabe que o desejo da diretoria, especialmente da Leila, é pela renovação de contrato. Desde janeiro o Abel tem um contrato que está pronto para ser assinado, e ele tenta essa inclusão de uma cláusula que ele também já tornou público, que se em algum ano eu não ganhar nada, eu quero sair sem o pagamento de uma multa. Então, a pergunta foi nesse sentido. E aí o Abel explica que, como já sabia que seria questionado sobre esse assunto do acordo com o Al Sadd, do pré-contrato, que teria sido assinado ou não, ele pede licença para ler algo que ele tinha escrito. Então, ele deixa claro, né, quando que foi feito essa assinatura desse documento, quando que ele decidiu sair, quando que ele volta atrás, quando que ele diz que fica. E ele diz que essa renovação de contrato, quem vai decidir é a família. Volto a dizer, o contrato está na mesa dele para assinar desde janeiro, mas ainda não há nenhuma definição. E tem um outro ponto interessante também na coletiva do Abel, Barreto, que ele revela um pedido de ajuda, entre aspas, do David Ancelotti, que está chegando a uma nova cultura no futebol brasileiro, e o Abel disse que eles tiveram um papo rápido ali e que o David Ancelotti pediu
para fazer uma ligação telefônica, para eles conversarem por telefone, e, enfim, achei curioso, né? E o Abel disse que está à disposição para ajudá-lo na medida do possível. Bem interessante e algo que poderia ser até mais corriqueiro, né? Olha, estou chegando, quero conhecer esse ambiente aí, me ajuda um pouquinho. Lógico que não vou, né, perguntar como é que você escala seu time, né, antes do jogo contra o meu, não é esse tipo de... Mas coisas realmente de adaptação seria... E imagino até que os treinadores façam isso, né? Podem se enfrentar numa semifinal de Libertadores. Esses dois aí estão no mesmo lado ali da chave. Verdade. Vini, muito obrigado pela participação no Redação de hoje. A gente segue com outro jogo importante. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro jogo aberto e depois aí o Redação Sport TV, falando muito desse confronto contra o Botafogo. Foi um jogo difícil, né? Muitos falaram que foi o time reserva contra o time titular. Negativo. Você viu aí que foi comentado. O Palmeiras tinha 6 titulares e o Botafogo tinha 4. Então a gente não tem como falar que foi um jogo de reservas contra o time titular. O Abel mudou ainda um pouco. Mudou principalmente ali o Facundo e o Felipe Anderson, que entraram no lugar do Sousa e do Maurício. Isso comparando ao time que foi titular na quinta-feira, né, contra o Universitário, que funcionou muito bem. Então a gente já fica na dúvida. Será que o Palmeiras não foi tão efetivo na frente por essa troca? Porque quinta-feira jogou o Sousa lá na esquerda e o Maurício aqui um pouco mais para a direita. Ontem jogou o Felipe Anderson na esquerda e o Facundo aqui na direita. Então mudou já o time. As duas peças principais ali que ele mudou já fez uma diferença. Então, assim, não foi um jogo fácil, jogo difícil, truncado. O Palmeiras conseguiu fazer esse gol com o Felipe Anderson e segurou o resultado, né? Bem que poupou o time, não botou os caras pra tentar mais um gol, né? O Luigi realmente entrou muito mal, poderia ter feito ali no finalzinho do jogo. Mas fato é que o Palmeiras venceu, mais 3 pontos. Hoje, nesse momento, estamos na vice-liderança. Claro que dependendo do resultado do Cruzeiro, pode mudar, mas lembrando que nós temos 2 jogos a menos que o Cruzeiro, tá? E 1 jogo a menos que o Flamengo. Então o Palmeiras segue sim na briga para a liderança, na briga para esse título do Brasileiro, que vai ser, eu acho que desse jeito aí até o final, cara. O Flamengo dificilmente tem perdido pontos. Vamos ver o Cruzeiro o que vai fazer hoje lá com o Mirassol, que é o Mirassol que tem dado trabalho para todos os grandes. Então a gente fica nessa expectativa de ver a sequência do nosso Verdão para esse campeonato brasileiro. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Deixa aí a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, grande abraço.